Fala pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal Henrique Herrera. Hoje vocês vão aprender a como organizar melhor a semana de vocês. Se você tem aquela sensação de que tem um monte de coisas para fazer, não está conseguindo dar conta, ou você não consegue descansar, porque sempre vem aquelas imagens na cabeça, ou aqueles bichinhos falando, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, olha, não esquece disso. Ou também quando você vai dormir e tem aquela sensação de que as coisas não estão saindo da sua cabeça, com uma técnica que eu vou te ensinar hoje, você vai conseguir clarificar o que você precisa fazer, colocar essas tarefas nas caixinhas de prioridade e ter uma tranquilidade mental. Legal? Essa aula ela vai ser mais dinâmica dentro do computador, eu vou te mostrar um passo a passo. E aí, como todo conhecimento para ser transformado em sabedoria precisa ser colocado em prática, eu vou estimular para que você coloque em prática e você sinta se de fato foi válido, se te ajudou ou não, fechou? Do contrário, vai gerar obesidade mental, não é isso que a gente quer. Se você não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever, dê o seu like para ajudar e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que pode ser compartilhado com mais pessoas. É uma maneira bacana aí de você me ajudar. Fechou? Então vamos lá para dentro da tela do computador. Bom, vamos lá, pessoal. A partir de agora vocês vão ver a tela do Notion, que eu uso para fazer esse tipo de conteúdo aqui mais específico. E aí eu vou passando com vocês passo a passo. E a minha sugestão é que vocês tenham um caderno ou que vocês abram um bloco de notas aí e vocês vão anotando todo esse processo. Legal? Então vamos lá. A primeira parte que eu gosto muito de abordar é que esse conteúdo aqui ele é uma pílula, tá? Isso quer dizer que ele é um pequeno remédio que vai te ajudar a matar essas tarefas que estão acabando com a sua saúde mental. Então, sabe aquela sensação chata de que você está fazendo uma coisa e tem outras na sua cabeça que você precisa solucionar? Ou até mesmo você vai dormir e você não consegue de fato descansar, porque tem coisas que estão pendentes na sua cabeça e você quer que a sua memória dê conta de guardar tudo isso para o dia seguinte, só que aí você fica naquela alimentação ali, nesse processo onde você não consegue descansar. Então, esse conteúdo vai ser para te ajudar nesse processo, tá bom? Parte de o processo completo de como ser mais produtivo, como organizar melhor a semana, como escrever os projetos de longo prazo e colocar em prática, como é que transformar hábitos que você gostaria em rotina. Tudo isso vocês vão ter, mas num conteúdo mais específico, que é o meu curso de produtividade. Vocês conseguem acessar ele através do link aqui na descrição, tá? Esse é o tipo do conteúdo que vai te ajudar do básico ali, do primeiro passo, né? Descobrir quem você é de fato, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, seus valores, aquilo que é importante para você, desde pegar todas as metas de longo prazo, colocar nas ferramentas e você conseguir fazer rotinas para que todos os dias você dê mais um passo em direção a esses objetivos de longo prazo, tá bom? Então, se você quiser um conteúdo mais específico, num passo a passo, o link está na descrição, fechou? Então, esse aqui vai ser um conteúdo mais curtinho, mais pílula, né? Mais ali para você conseguir resolver algumas coisinhas que estão atrapalhando a sua saúde mental, fechou? A minha pergunta que eu sempre começo para as pessoas é: para que você quer ser mais produtivo? Né? Essa aqui é uma pergunta que realmente eu faço questão de fazer para as pessoas. Por quê? Simplesmente você ser produtivo ou produtiva não resolve em nada. Por quê? Porque você vai ser muito bom, muitas das vezes, fazendo aquilo que não faz sentido. Você é um exímio corredor ou uma exímia corredora, mas você está correndo na direção errada. Muito mais vale você ter clareza da direção e caminhar do que você simplesmente sair correndo feito um doido, feito uma doida, mas na direção errada, tá? Tem um livro, me fugiu o nome dele agora. Assim que eu lembrar, ou na própria descrição do vídeo, lembrei. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Fala sobre a escada da vida. O que seria a escada da vida? É você colocar a sua escada, o seu objetivo e começar a subir. Muitas vezes as pessoas não determinam os seus objetivos, as suas metas de longo prazo, que seria colocar a escada no lugar certo, e elas simplesmente começam a subir. E aí, quando elas chegam lá em cima no destino, elas não encontram a janela, que seria o objetivo de fato que elas queriam. E elas veem que
que colocou a escada no lugar errado. Essa é uma excelente analogia para você começar a refletir sobre a sua vida. Para que você quer ser mais produtivo ou mais produtiva, tá? E aí, ao mesmo tempo, eu também quero entrar no assunto de a felicidade é o caminho. Por quê? Henrique, isso às vezes não tem nada a ver com produtividade. Muito pelo contrário. As pessoas, elas às vezes querem ter um carro, uma casa, ou querem ter X de dinheiro, achando que isso de fato é a felicidade. E isso não. Bom, existem mais estudos aí, com mais calma eu posso trazer um estudo, ou vocês provavelmente vão ver algum vídeo sobre isso aqui no canal do YouTube ou no Instagram, independente de onde vocês estiverem assistindo. Falando sobre isso, se dinheiro traz de fato felicidade ou não, tá? Mas o que as pessoas normalmente falam é: quando eu tiver um carro, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver minha casa, eu vou ser mais feliz. Quando eu conseguir passar na faculdade, passar no concurso, eu vou ser mais feliz. E aí as pessoas, infelizmente, acabam depositando a felicidade na conquista de algo. E eu gosto de falar sobre a felicidade ao caminho, justamente para que você possa curtir a jornada. Quando você sabe muito bem a sua base, a direção, né? Missão, valores e a sua visão de longo prazo, você já sabe muito claro aquilo que toca o seu coração e o que faz você caminhar todos os dias, você vai perceber que não é o destino que vai te fazer mais feliz, e sim a jornada, a estrada, o caminho que você vai seguir. E isso tem que estar muito intrínseco, porque na estrada você vai pegar altos e baixos. Você vai pegar umas descidas que vão ser bem divertidas, né? Mas você também vai pegar algumas subidas que vão ser bem difíceis também. Ou a gente pode falar de picos e vales, né? Você vai chegar em alguns picos onde você vai ter uma visão muito bacana, você vai conseguir desfrutar de algumas coisas, mas pode ser também que na jornada você vá para dentro de alguns vales, que são aqueles momentos mais difíceis. E você tem que entender que tudo isso é passageiro, tudo passa, né? Então, do mesmo jeito que você chegou num pico e você teve ali a felicidade, né, um pico de felicidade, você vai chegar num vale e a sua felicidade ela vai estar bem mais abaixo. Mas é uma fase, tudo vai se passando, tá? E aí a gente passa para o próximo passo, quer dizer, que é sobre isso aqui, ó, importante e urgente. Cara, isso aqui faz uma diferença absurda na vida das pessoas. Saber a diferença entre importante e urgente. Muitas vezes, aquilo que era importante para você se tornou urgente porque você não foi lá e fez na data e na hora que precisava ser feito. Como assim, Henrique? Se você está no seu trabalho e você tem que entregar um relatório sexta-feira às 3 horas da tarde, você poderia estar preparando esse relatório desde segunda-feira, mas você esperou da sexta-feira, meio-dia, para começar a mexer no relatório. Uma tarefa que era simplesmente importante, ela se tornou importante e urgente. Por quê? Porque você não foi lá e colocou uma data para você finalizar com calma. E na grande maioria das tarefas que vão acontecendo na nossa jornada, elas se tornam urgentes, não porque ela é urgente de fato, é porque a gente foi lá e procrastinou até ela se tornar urgente. Se você começar a reparar, projetos de longo prazo, eles não são urgentes, eles são importantes. Por quê? Porque você vai fazendo ao longo da sua jornada. Como as pessoas elas não dão valor para aquilo que é importante, elas sempre vão estar fazendo tarefas que são importantes e urgentes. São aquelas curtinhas, é entregar um relatório, é fazer algo que de repente aconteceu na casa, ou são microtarefas que dão aquela sensação de que ela está sendo mais produtiva ou produtivo, tá? E aí normalmente aquilo que é importante, que são projetos de longo prazo, eles vão ficando para trás, porque você sempre está focado em apagar incêndios. Você tem que tomar cuidado para você não se tornar um bombeiro ou uma bombeira, ficar apagando incêndio toda hora. E o apagar incêndio toda hora é uma tarefa que era importante, que tinha uma data para acabar. Você deixou, você procrastinou e essa data chegou. E essa tarefa, além de importante, ela se tornou urgente. E aí você vai lá, você tem que correr mais rápido que o Usain Bolt para você conseguir finalizar ela. Então você tem que tomar um certo cuidado. Tarefas urgentes normalmente acontece, tá tudo certo, né? Teve um pepino em casa, teve algum problema no trabalho, tá tudo certo, acontece. A gente não tem controle sobre todas as coisas. Mas na grande maioria, as tarefas elas só se tornam urgentes porque nós procrastinamos.
Então tome muito cuidado. Comece a observar tarefas que você tem que fazer mais no longo prazo ou médio e curto prazo, que tem uma data para você executar e você está procrastinando até essa tarefa se tornar urgente. E aí você às vezes passa mais tempo do que você deveria no trabalho, mais tempo no seu computador, você deixa de curtir com a sua família. Por quê? Porque você pegou essas tarefas que você podia ir fazendo no decorrer do tempo e você deixou para fazer na última hora. Legal? E aí a gente vai para o próximo passo. A diferença de eficaz e eficiente. Olha que engraçado. Na época que eu fiz faculdade, falavam sobre isso toda hora para mim, mas eu não sabia qual que era a diferença. Qual que é a diferença, de fato, eficaz e eficiente? E eu vou contar através de uma história para vocês. E eu acredito que depois dessa história vocês nunca mais vão esquecer. Dentro de um escritório, tinha um funcionário que ele chegava por volta de umas 6 horas da manhã. Ele gostava de chegar cedo, ele chegava mais cedo que todo mundo, e ele começava a fazer algumas tarefas lá para adiantar o dia dele. Só que depois de um determinado tempo, ele, quando chegava no escritório, ele olhava assim para a região onde ficava o banheiro, e aí ele via que na parte do carpete, assim, nesse escritório, estava meio úmido ali. E aí ele foi nesse escritório, nesse banheiro, e ele checou, viu que o banheiro ele estava alagado. Ele achou estranho, né? Ele falou, nossa, que estranho. Aí ele foi lá na parte do time de limpeza, pegou os materiais, pegou um rodo, pegou um pano, foi lá e secou o banheiro. E aí o pessoal chegou, estava tudo sequinho, tudo funcionando, o carpete tinha molhado só um pouquinho, então secou nesse processo. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Ele chegou, ele viu que o banheiro ali estava molhado, né? Todo molhado. Aí ele foi lá, pegou o rodo, pegou o pano, foi lá, secou o banheiro, estava tudo certo. E aí isso foi acontecendo ao longo dos dias, tá? Não foram 2, não foram 3, foi mais de semanas, onde ele chegava mais cedo e aí ele deixava de fazer aquilo que ele precisava para ir lá secar o banheiro. Num certo dia, esse rapaz ele não conseguiu chegar, ele precisou faltar. E aí, logo depois dele, tinha uma outra pessoa que chegava, só que essa pessoa chegava por volta de umas 7h30, 8 horas. E aí essa pessoa chegou e ela viu que o banheiro estava molhado. Só que essa pessoa, ela foi mais sagaz. Ela foi lá e deu uma olhada geral no banheiro para identificar o que de fato estava acontecendo. E aí ele notou que debaixo de uma das torneiras tinha um pequeno vazamento. Só que esse era um vazamento que ele era muito pequeno. Ele não gerava um grande volume durante o dia, era mais à noite. E aí o que aconteceu? Ele foi lá no time de manutenção, informou e também falou para o time da limpeza. O que acontece? O time da manutenção foi lá, ajustou esse processo da torneira, o time da limpeza foi lá, limpou, problema solucionado. No dia seguinte, o rapaz que chegava às 6 horas da manhã, quando chegou, estava tudo sequinho. Tá, Henrique. E aí? O que isso significa? O que normalmente, qual que é a diferença desse processo? O eficiente é o rapaz que foi lá, chegou às 6 horas da manhã, secou o banheiro e já estava tudo resolvido. Só que ele não resolveu o problema em si. O eficaz é o cara que vai lá na raiz do problema e resolve, para que esse problema ele não volte mais. Qual que é o melhor dos mundos? Que você seja eficaz e eficiente, que você identifique a raiz do problema e que você consiga agir de forma rápida. O que acontece? Você ser apenas eficiente, muitas das vezes não vai ser o ideal. Por quê? Se a gente for pegar dessa historinha, a pessoa ia lá, resolvia o problema, colocava uma máscara ali, né? Porque era só passar o rodo e secar, mas no dia seguinte o problema continuava. Precisou vir o eficaz, ir lá e resolver o problema na raiz. Então você precisa identificar onde está de fato os problemas ou o que você precisa fazer para resolver os problemas. Então, você ser eficaz e eficiente. Lembre-se sempre disso. O eficiente é aquele cara que vai lá rapidinho e ele mascara o problema. O eficiente ele foi lá na raiz, onde de fato estava o vazamento. Show? E aí tem um processo que é muito interessante. Às vezes a gente acha que tem que fazer tudo. E muitas vezes são tarefas que você não precisa necessariamente. Que a gente vai falar mais para frente sobre isso. Fazer, delegar, terceirizar e excluir. Mas normalmente
Aquelas tarefas que você pode delegar e terceirizar são aquelas mais simples, que não exigem um nível de conhecimento muito grande. Exemplo, lavar o carro, lavar a moto, limpar a casa, ir no supermercado. Ah, Henrique, mas é uma terapia para mim, eu gosto. Ok, tudo bem. Mas é o seguinte, muitas das vezes as horas que você está despendendo para fazer isso, você poderia estar estudando, você poderia estar fazendo uma outra renda, você poderia estar se dedicando a estar mais tempo com a sua família, entende? Desfrutar de coisas que de fato vão fazer sentido para você. Pode ser que para você faça sentido você ir no supermercado ou ficar lavando o carro, limpando a casa. Ok, é legal ter um ambiente limpo, eu concordo com isso, né? Casa limpa realmente traz outras coisas, mas isso pode ser feito por outras pessoas. É muito mais fácil você, de repente, pegar esse tempo que você estaria ali na mão, fazendo essa parte operacional, e fazer mais renda para você pagar alguém e você depois ter tempo de qualidade com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, enfim. Mas não ficar focando ali. Eu vou trazer um exemplo claro para mim, de que faz sentido e eu quero que você coloque para você também. Eu, particularmente, eu não gosto de lavar moto, tá? Nesse momento que eu tô te falando aqui, na verdade, eu não tenho mais moto, né? Eu vendi num dia anterior. Mas até então, eu não gostava de lavar a minha moto, né? Por mais que seja a minha moto, eu não via sentido. Por quê? Porque eu, primeiro, não tenho tanta habilidade e segundo, que eu demoro muito, né? Eu demorava pelo menos umas 2 horas para deixar a moto limpa. E aí, o que acontece? No lava rápido, as pessoas lá, a equipe, os funcionários, eles levam 40 minutos. E é super baratinho, era R$ 20. O que acontece? Se eu parasse para fazer esse processo, eu demoraria pelo menos 2 horas. E ainda assim, corri o risco de não estar 100%, porque já aconteceu de eu demorar para lavar a moto e ainda assim ter um monte de coisas que precisavam ter feitas. Sem equipamento, sem ferramenta, então pior ainda. Eu prefiro pagar, porque nesse intervalo de 2 horas que eu estaria limpando a moto, lavando ela, eu estou focando naquilo que eu faço de melhor, que é ensinar as pessoas, que é criar produtos, que é criar soluções, ajudar pessoas, percebe? E aí eu pago para alguém que tem habilidade para ir lá lavar a moto, fazer esse trabalho para mim, enquanto eu estou colocando a minha energia naquilo que eu sou bom. Ou, de repente, num tempo que eu quero ficar de qualidade com a minha família, eu quero curtir, enquanto a moto está sendo lavada, eu estou desfrutando com as pessoas que eu amo. É sobre isso, percebe? Às vezes a gente desprende de 3, 4 horas por semana para ir no supermercado para comprar as mesmas coisas. Por que não, hoje em dia, você usar aplicativo ou até próprio dentro do supermercado, você checar se as pessoas fazem isso, você paga uma taxinha, mas aí você para de desprender dessa quantidade de horas. Vamos supor que você demora 2 horas por semana para você fazer compras no supermercado. Se a gente multiplicar por 4, são 8 horas no mês que você está deixando de fazer algo, tanto para você ou junto com a sua família, percebe? E aí, quando você compra essa ociosidade, né, você compra esse tempo, você pode desfrutar com as pessoas que você ama. Percebe como existe oportunidade nesse meio e é só você começar a estar mais atento? Comece a listar aquilo que você normalmente faz, em que você poderia delegar ou terceirizar. E dependendo das tarefas que você faz, simplesmente excluir, tá? E aí vamos para a próxima etapa. Tudo que está na sua cabeça te atormentando é porque você não colocou data para acabar. O que acontece na grande maioria das vezes? Você tem um monte de coisas para fazer e você não coloca uma data para você ir lá, se concentrar e fazer essa tarefa. Por isso que ela fica te atormentando. A partir do momento que você tirou do seu mental, colocou num papel, com data e hora para você fazer, aquilo já não faz mais parte do seu campo mental. Então, só o simples fato de você fazer isso, essa situação, vou falar assim, essa masturbação mental já acabou. Porque você já colocou que você vai executar essa tarefa. Você não está mais no campo da imaginação ou de não esquecer a tarefa. E aí é sobre isso que a gente fala quando entra na matriz de Eisenhower. É uma excelente ferramenta para te ajudar nesse processo. O que seria essa matriz de Eisenhower? É você pegar todas essas informações e colocar elas em níveis de prioridade, de importância e urgência. Eu acabei não colocando aqui, mas aqui em cima é o grau de importância e aqui é o grau de urgência.
Como é que funciona? A primeira tarefa que você vai fazer é listar tudo o que você precisa fazer. Todas as tarefas. Desde tarefas de casa, tarefas pessoais, tarefas do trabalho, projetos, estudo, você vai fazer uma lista. Independente do tamanho dela, você vai escrever tudo o que você precisa fazer. Depois de escrito, o próximo passo é: você vai pegar cada dessas tarefas e vai colocar uma nota de importância e de urgência. Exemplo: eu preciso limpar a casa. A casa não está suja. Quanto que isso é de importante? Sei lá, nota 4. E de urgente? Nota 8. O que acontece? Nota 4 no grau de importância está abaixo da linha aqui. Nota 8 está para cá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso delegar essa tarefa. Henrique, mas isso é baseado na sua opinião. E na minha opinião? Eu, de repente, dei uma nota 8 de importância e de urgência eu dei 3. Então, ela está aqui, ó, no anotar. Você vai anotar uma data para você fazer. Se você não consegue delegar, se você não consegue pagar para alguém fazer isso, você vai colocar na sua agenda e você vai fazer numa determinada data. Henrique, tem tarefas que elas para mim são grau de importância 10 e de urgência 10. Elas estão aqui, ó. São normalmente aquelas tarefas que estão acabando com a sua saúde mental. São aquelas principais que estão te alimentando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Olha, não esquece, viu? Então, normalmente são as tarefas que você precisa fazer mais rapidamente. Elas estão nesse campo aqui. Então, essa tarefa é o quê? Escreve tudo que você precisa fazer e depois começa a colocar essas notas. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. E aí você pode até numerar, né? Em vez de você escrever o que você precisa fazer aqui, você só coloca o número da tarefa. Para aí sim, no próximo passo, você fazer o quê? Colocar num calendário ou numa lista de tarefas para você já matar essas tarefas. O matar, o que significa? Você ir lá e executar. Normalmente, as tarefas que é para fazer agora, você tem que realizar essas tarefas no máximo nessa semana que você está. Henrique, hoje é sexta-feira. Bom, não tem problema. Até a sexta-feira que vem você tem que executar essas tarefas. Então, você vai colocar em ordem de prioridade aquelas que você consegue fazer e você depois vai riscando. Hoje é sexta-feira, eu vou conseguir fazer 3 tarefas. Coloca para sexta-feira 3 tarefas. Sábado, 2 tarefas. Domingo, nenhuma, porque eu preciso falar com as pessoas. Enfim, é dia útil. Então, ok. Segunda-feira, quais são as tarefas que você consegue executar na terça, na quarta? Até você eliminar esse campo aqui. Eliminou esse campo, você vai perceber que aqueles bichinhos que estavam na sua cabeça não estão mais, tá? Por quê? Porque eles faziam parte desse quadrante aqui. E aí, o quadrante anotar são aquelas tarefas que elas são importantes, mas que você não precisa resolver agora. Normalmente são os projetos de longo prazo. De repente um trabalho que você precisa entregar no mês que vem, ou é um projeto pessoal seu que você está desenvolvendo nos meses, algum trabalho de faculdade, um trabalho do seu negócio, enfim. São aqueles que você tem uma margenzinha maior, onde você consegue anotar e você vai resolvendo no longo prazo. Lembre-se sempre disso. Anotou, você tem que fazer. É importante. Já o delegar são aquelas tarefas que elas não são tão importantes e são mais urgentes. Nossa, eu preciso limpar a casa, preciso lavar o carro, enfim. Tudo vai depender daquilo que você dá de grau de importância. Normalmente, no começo, as pessoas colocam tudo como urgente e importante. Cuidado, tá? Porque senão você nunca vai sair dessa roda aqui. Lembra que eu te falei de urgente e importante? Se você coloca tudo como urgente e importante, você é um bombeiro que sempre está apagando incêndio. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Fechou? Porque aí você vai sentir que você está realizando, mas esse quadrante nunca está vazio. E o importante é o quê? Você deixar esse quadrante o mais vazio possível e você utilizar a parte do anotar. Show? E aí, sim, você vai colocando isso na semana, tá? Dentro do curso, eu explico isso mais detalhadamente, mais um passo a passo. Isso aqui normalmente é quando a pessoa está com muita coisa acumulada e ela precisa resolver, aí a gente dá essa pequena pílula para ela resolver, aí depois ela vai para os próximos passos. Fechou? Então é o seguinte, coloque em prática, vou até deixar aqui em caixa maior,
para que você transforme esse conhecimento em sabedoria. Se você não colocar em prática, vai gerar obesidade mental. Você vai ser um excelente teórico, você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Então, para que você tenha a resposta se isso de fato funciona para você ou não, é necessário colocar em prática. Combinado? E aí, o que você sentiu? Faz sentido, não faz sentido? Coloque em prática. A minha sugestão é, antes de você dar qualquer tipo de resposta e ver se funciona ou não, coloque em prática. Testa, aplique, pelo menos para você ter uma resposta mais clara, se foi positivo ou negativo. E aí depois você pode vir aqui, voltar nesse vídeo e comentar se foi positivo, se foi negativo ou não. Lembrando que isso aqui é uma pílulazinha para te ajudar a melhorar essa questão mais das tarefas que estão na sua cabeça, tá? Um método mais específico, um passo a passo, você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui, que é um curso meu de produtividade, onde eu pego desde a base, desde o primeiro passo até o último, onde você vai utilizar as ferramentas certas para você organizar o seu dia a dia, a sua rotina e você caminhar na direção das suas metas, dos seus projetos de longo prazo. Combinado? Te vejo por aí nos próximos vídeos. Até lá!